primeiro então voltando para a sua pergunta, como que a gente sabe? Como que aconteceu? Primeiro, teve a grande expansão do universo, né? Algumas pessoas falam Quantos? Se eu não me engano, é 13,8 bilhões de anos atrás. Mas não existe prova de que a Terra tenha mais do que 6 mil anos. Existe prova, sim, existe prova. O carbono, a meia-vida do carbono só chega a 8 mil anos. Mas tem um caso de rotação de datação. A gente já falou sobre isso, mas deixa eu continuar. A gente tem, por exemplo, o telescópio Hubble, né, que consegue, que foi projetado para estudar o início do universo, para estudar como o universo expandiu, sua expansão. E ele prova que sim, o universo tem bilhões e bilhões de anos, mas voltando ao assunto, teve grande expansão, nessa grande expansão. E outra coisa também, tem a existência do deutério, agora o deutério. A existência do deutério prova que o universo tem bilhões de anos. E prova a expansão do Mas onde que o deutério fica? No meio. O deutério o hidrogênio é aqui. Você está respirando deutério nesse momento. Ele compõe o... Você acabou de falar que deutério é hidrogênio. É hidrogênio, né? Não, mas existem três tipos de hidrogênio. Existe o prótio, que é o hidrogênio que tem só um próton, um átomo comum. Existe o deutério, que é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron. E esse que é o número atômico 2, que é o número de massa 2, que é o átomo que é sempre bom, é o número de massa 1 e massa 2. Existe o trítio, que é o que tem um próton e um nêutron. Então, no meio dos hidrogênios que a gente tem no meio, a grande maioria é próton, a grande maioria, a imensa maioria é próton. Só que tem os deutérios, por exemplo, que próton, a expansão. Mas eu fiquei a expansão. Teve a grande expansão. Com a grande expansão, no início da grande expansão, tem diversas colisões de diversos corpos, porque era uma temperatura elevadíssima, que era uma expansão superaquecida, que ficava colidindo, diversos corpos colidindo. E essas temperaturas e essas altas pressões começaram a gerar as primeiras estrelas. E as primeiras estrelas foram aquelas que começaram a fundir hélio com hidrogênio. Não, mas você está falando do tempo, a gente também quer falar. Não, deixa eu terminar. Não, você está falando de temperatura? Eu acho que eles devem... Não faz sentido isso. Como que de repente ocorre uma grande explosão? Do nada, de repente, assim? Me explica isso. Como que foi? Não, mas... Primeiramente não é uma explosão, uma expansão. Como foi essa grande expansão, então? Um ponto no universo. Que de repente resolveu expandir. Como vocês provam isso? É a teoria mais aceita na atualidade sobre a expansão do universo. Beleza, quando você analisa o universo atual, você percebe que ele ainda está se expandindo. Como você justifica essa expansão? Você justifica com a expansão inicial do Não. Mas aí forjar dados até eu consigo. Não é forjar dados, é com base em experimentos. Então, para concluir meu raciocínio, resumindo todo o processo, as estrelas vão formar os elementos que vão começar a se colidir, formar cada vez elementos maiores, que vão começar a terem atrações conforme todo elemento, toda matéria tem atração gravitacional, independente. Mas elas vão ter massas suficientemente grandes para conseguir fazer uma atração gravitacional considerável, e nisso eles entraram nesse momento de órbita de slip que é uma tentativa incessante de tentar cair dentro do Sol. E não é só entre o Sol que tem isso, por exemplo, enquanto a Terra gira em torno do Sol, o Sol vai girar em torno do buraco negro da nossa galáxia, a galáxia. Supermassiva, que é uma massa acelerada, tem essa atração visível, tem esse comportamento de órbita. É assim, isso que explica o surgimento da Terra, e isso também explica o fato da Terra ser redonda. Por quê? Porque a atração gravitacional possibilita um corpo muito macio de ter um formato diferente do formato esférico. Por causa que os pontos mais extremos, eles vão sendo a Terra colidindo. Tudo bem que a Terra não é 100% esférica, mas ela é muito próxima da Terra. Justamente por causa dessa atração gravitacional que viabiliza os formatos muito diferentes dentro de uma esfera. Cara, loucura. Como eu tô falando, você tá falando de gravidade, não existe gravidade, existe diferença de densidade. No espaço, suponha que ocorra essa bagunceira de ficar girando uma coisa em torno da outra. A diferença de densidade de um corpo que está no domo que não está muito longe, se você não está milhões de quilômetros, isso é muita coisa. Não haveria uma diferença tão significativa para ter uma força que conseguisse rotacionar os dois. Isso é impossível. Eu estou falando, o máximo que a gente tem é uma teoria, tá? Eu admito que eu também não sei muito bem. Existe uma teoria de que existe uma tartaruga em cada sol que sustenta eles. Aí essa tartaruga seria o que sustenta, que impede esse sol de desabar no domo. Mas eu estou falando, isso é uma teoria. Eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento sobre. Eu tenho uma viagem marcada uma hora e eu vou para Suzano porque eu vim aqui para
falar de um tópico, eu vou falar rapidinho. E acho que depois o Diogo pode complementar a sua opinião. Sabe, Porque o que você fala é com base de teoria.